Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Jornal Extra News. Estamos aqui agora com o meu amigo Cabral. Boa noite, Cabral. Boa noite, meu amigo Thales. Boa noite, ouvinte. Estamos aqui de prontidão para trocar uma ideia. Vamos lá, Thales, as suas ordens. Vamos lá. Ô, Cabral, para começar o dia de hoje, vamos falar um pouquinho sobre um assunto aqui que foi notícia na Bahia, né? E que fez a Bahia, inclusive, passar por uma chacota nacional. Ainda está sendo, né? Se for do que eu estou pensando. É o processo seletivo do Tribunal de Justiça da Bahia que vetou participação de pessoas que não eram homossexuais. E para você ver como anda a justiça no nosso país, que em 2021, a Operação Faroeste da Polícia Federal, né, afastou 4 desembargadores por venda de sentença e 3 juízes naquela ocasião. E essa Operação Faroeste, que está em várias fases ainda em desdobramento, continua aí a mostrar aí os resultados. E veja agora, em 2022, com o advento do PT no poder na Bahia e no governo federal, o tipo de coisa, né, que eles põem para o concurso, né, segregando aí a participação de héteros, o que é comum todos participarem e ter direito, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, né? A lei vale para todos, todos têm direito. Agora, as pessoas me parece que estão já começando a criar separativismo em concursos públicos. Ninguém é contra quem é homo ou bissexual. Em 17 de janeiro desse ano, Sim. O Tribunal da Justiça da Bahia publicou um edital do processo seletivo para estágio remunerado com uma cláusula que exclui héteros. De acordo com o documento, a seleção era restrita a candidatos que se autodeclaravam LGBTQIA+, no momento da inscrição, e não haverá constatação em nenhuma hipótese de pessoas declaradas heterossexuais, como ressaltava no edital. Agora, Cabral, uma coisa interessante, né, que a gente às vezes fala aqui, que nada mais preconceituoso do que isso. Nada mais. Para você ver, Thales, que o próprio preconceito parte de quem acha que a sociedade está sendo preconceituosa. Eu não tenho nada contra quem tem opção sexual diferente da minha, apesar de eu ser formado pela minha família para ser pai, né? Ser esposo, marido, como é natural, homem e mulher numa família. Eu tenho 2 filhos, tenho uma esposa. Mas as pessoas têm que ver que existe uma postura na sociedade. Os homens, eles parecem que querem dominar tudo e segregar as pessoas. Não podemos criar separação. O ativismo de comparações vem deles. Quais foram os demais governos que fizeram esse tipo de edital? Eu não me lembro de nenhum, Thales, nem governo de PSDB, ou de PFL, ou de PSL. Nem o governo, nem anteriormente no governo do próprio PT. Pois é, em 2002, quando naquela época, em 2002, eu caí na besteira de votar em Lula. Então, hoje nós estamos tendo a condição, em 2022, não é? Muitos anos depois, 20 anos depois, de começar a corrigir. E os tempos são mudados, né? O tempo hoje é outro. E as pessoas pensam que estão vivendo ainda na época de Cuba, em 1958, em 72, na Alemanha, ou se não, em 74, na União Soviética. Não existe isso. O mundo está mudando, o mundo vibra. Então, esse tipo de gente, essa espécie de pseudo-administrador do bem público, eles não levam a nada, não é? Eles não levam a nada. Nós precisamos ter a ética, né? Ter a ética em tudo que nós vamos fazer, porque a minha liberdade vai até onde começa a sua, e a sua vai até onde começa a minha. Essa reciprocidade, ela tem que ser conjuntiva e tem que converger no ponto só. Esse tipo de edital, esse tipo de comportamento do Tribunal de Justiça da Bahia, que não é exemplo para nenhum tribunal no país, isso é de envergonhar. E mais uma vez, a Bahia ficou manchada, virou chacota, virou piada em toda a rede nacional e até em alguns países. Eu estou acompanhando desde cedo. E eles soltaram uma nota, se não for fake, suspendendo o edital e se arrependendo da cagada que fizeram. Desculpe a palavra pejorativa.
Agora, Cabral, é uma coisa interessante, né? Você tem um poder judiciário estadual que deveria ser um exemplo, né, para todo o estado, e ele vai e faz um edital com isso aí. E onde que estão os méritos dos profissionais que poderiam ter essa oportunidade? Quer dizer, a gente fica... às vezes eu gosto de fazer uma comparação, que a mentalidade dessa galera, né, mais voltada ao progressismo, ao socialismo à esquerda, é uma mentalidade extremamente retrógrada. Nós somos contra qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito, como todo cidadão de bem deveria ser. Onde que esse pessoal está vendo tanta discriminação? Eu acho que eles não estão vivendo no Brasil, eles estão vivendo fora do Brasil, governando fora do Brasil e achando que estão vivendo no Brasil. Nós temos pessoas capacitadas, tanto hétero, bi ou homo, todas as pessoas têm intelectualidade, porque o conhecimento intelectual, ele é diferente do conhecimento e da dotação moral. Você pode ser intelectualmente muito bem desenvolvido, ter muito conhecimento, mas moralmente você está muito lá atrás. Aqui está o intelecto do indivíduo, aqui está a moral. Não anda junto. O bom é quando os dois andam juntos, o intelecto e o moral. Aí o ser humano, ele é um ser humano integral, formado para a sociedade e pela sociedade. Então, para você ver, hoje nós temos aí pessoas que trabalham para o governo, que estudam, bancado pelo dinheiro público, bancado por nós, vê nas faculdades públicas. Quantas pessoas formam, falam 2, 3 idiomas, tira 2, 3 faculdades, são letradas, fazem experiências fora do país e voltam para colaborar no nosso Brasil. Um exemplo é o ex-ministro Marcos Pontes, o astronauta, um homem que nasceu de uma família muito simples, mãe lavadeira, se formou, fala 2, 3 idiomas, foi ministro, ex-ministro agora, senador da República, um homem que tem muito conhecimento, que está colocando tudo aquilo que ele recebeu e que a sociedade deu para ele através do dinheiro público, enquanto nas Forças Armadas, ele dá de volta para ajudar o país a melhorar. E esses que estão hoje no poder temporal, que daqui a 4 anos não mais estarão, né? É um poder temporal. Eles estão começando a fazer essa separação, que não pode ou que pode. Nós não temos nada contra. Cada qual vai responder por aquilo que está fazendo, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Esses, nós nunca tivemos nada contra eles. A liberdade é uma consequência natural do bom comportamento de cada indivíduo. Então, todos nós temos essa valia. Não temos nada contra, mas que é um afronto, é uma afronte, é um descaso, é uma coisa não é concebida, não é bem concebida, e isso mancha a Bahia, mancha a sociedade da Bahia, berço do descobrimento, berço de muitos intelectuais, haja vista Rui Barbosa, e berço de muita coisa boa. E um detalhe, Cabral, que é o seguinte, né? Essas questões aí de política, de divisão de classes, né? É uma questão que ela chega a ser até às vezes inconstitucional, porque a Constituição fala que todos são iguais perante a lei. Perante a lei. Então, assim, mas, né, como já dizia os pais, né, do comunismo, Gramsci e Lenin, né, você precisa de dividir para dominar. A grande questão que, na minha visão, deixa o conservadorismo um pouquinho à frente desse progressismo ideológico politicamente, é que o que os conservadores querem é basicamente que todos tenham os mesmos direitos, as mesmas liberdades e que o mundo funcione da forma que ele deveria funcionar. Nós estamos num tempo que as pessoas aprenderam a conviver entre si e todo mundo quer ter seu direito igual. A gente não precisa desse tipo de segregação na sociedade. Agora, enquanto eles estão preocupando em contratar juízes homossexuais, as estradas da Bahia estão jogadas às traças em um período onde você tem um governo federal e um governo estadual do mesmo partido, onde naturalmente as coisas deveriam estar fluindo melhor na Bahia e na verdade não estão. A gente está vendo as coisas andando para trás. Verdade, Thales. Não tem um lugar na Bahia que tem uma obra de vulto do governo do estado. Aqui na nossa região da Costa do Descobrimento, se você pegar a rodovia Poço da Mata, Nova Viçosa, se você pegar a rodovia Mucuri, Nova Viçosa, se você pegar a rodovia de Cabralha a Porto Seguro, de Eunápolis a Porto Seguro, pegar de Itapebi a Belmonte, você pegar aqui de Teixeira a Itamaraju, Itamaraju a Prado, Prado a Alcobaça, Alcobaça a Caravelas,
E se você pegar de Teixeira até essa região de Prado, Alcobaça, Caravelas... Olha que agora em janeiro, que já estamos já no final de janeiro, amanhã já é fevereiro, tivemos diversos acidentes, famílias ficando pela estrada fora. E agora no advento do carnaval, aonde promete que esse ano será o maior carnaval dos últimos 10 anos, nós vamos ter muita gente perdendo bens, que são os carros, pneus, e vamos pedir a Deus para não ter família, né? Porque não são buracos, são crateras. E nós precisamos pedir um SOS urgente a você que é político, a você que é empresário, que tem amigo na política, no governo do estado, no governo municipal da região, de Prado, Itamaraju, Caravelas, Teixeira, Nova Viçosa, por favor, e nos ajude aqui a consertar aqui essa região. Não precisa de muito dinheiro, precisa de boa vontade. Não é? São buracos, são crateras que poderão ser tampadas lá com aditivo de asfalto, que vende em saco, a R$40 a saco. Existe prefeito que sabe onde compra, não vou dizer nome, né? Mas existe também prefeito que não sabe nem como é que tampa um buraco. Nós precisamos de correr. Então, cabe a nós, cidadão de bem, abrir a cara, abrir o vídeo num programa desse, de internet, para pedir socorro ao governador, ao presidente, ao secretário de infraestrutura, para mandar um caminhão para cá, com barro vermelho, com meia dúzia de cidadão, não é? Para fazer esse serviço que está fazendo, não. É muito pouco aquele serviço da Rota do Queijo aqui da estrada de Alcobaça. É inconcebível. O atual governador, Jerônimo Rodrigues, não tem como usar aquela argumentação, porque o ex-governador Rui Costa, durante seu mandato, ele falou muito, né, que não havia viabilidade de resolver algumas questões, porque o Estado supostamente não estaria recebendo tanta ajuda do governo federal, que o governo federal era contra e tal. E eu não estou aqui para questionar o mérito nem a palavra dele, que eu não posso falar de uma coisa que eu não tenho como provar. Mas agora o novo governador, o governador Jerônimo Rodrigues, ele não tem nenhuma forma de dar alguma desculpa alegando problema com o governo federal, já que são do mesmo partido. Mas tem dinheiro, Thales. Tem o dinheiro. Quando chega o verão no Nordeste, na Bahia, essas secretarias de infraestrutura, né, a secretaria que faz os eventos, Bahia Tussa, tem dinheiro. É falta de boa vontade. Agora, Cabral, uma coisa interessante, você tá tocando nesse assunto aí, sobre a questão das obras de infraestrutura, e Leal tá aqui na linha com a gente, que ele gravou um vídeo, né, ali na estrada de Guaratiba, que vai falar exatamente sobre isso. Ô, pessoal, vamos começar hoje falando um pouquinho sobre uma situação muito calamitosa que está acontecendo na Bahia, que é aquela situação que a gente sempre está falando aqui sobre a questão das estradas, né? É até um pouco repetitivo, às vezes parece, né, para quem está assistindo, mas a gente fica realmente muito decepcionado. Por exemplo, a situação da BR e da BA-290, Leal até fez um vídeo que eu vou soltar daqui a pouquinho aqui. Isso é uma vergonha, uma cidade turística que corta. Voltamos ao tempo da idade da pedra lascada, que a rodovia as estradas de rodagem com terra tinha mais conforto do que isto aqui. E o importante de tudo isso, pessoal, é que as autoridades, entre aspas, tá, não se pronunciam. A que nível chegou a rodovia Prado Teixeira de Freitas? Volta e meia a gente vai encontrando carro que fica pelo meio do caminho quebrado em função aqui. Agora, quem é que paga o prejuízo? Agora, o IPVA é garantido. Léo, mas como que você identificou esses problemas lá? Como é que foi a questão do vídeo que você gravou? Você que tá todo dia aí na estrada, né? Como é que tá a situação realmente? Baseado na frequência que eu e a família, nós vamos a Guaratiba para poder descansar
principalmente agora que nós estamos em plena época do verão, não tem uma pessoa que sinta mais na pele a bagunça que está, a situação caótica em que se encontra essa rodovia Teixeira de Freitas, Prado e Alcobaça. Nós já temos aí, que já estamos caminhando para quase 3 meses de situação difícil que está sendo prejudicado. Transporte de passageiros interestaduais, o escoamento da produção, o transporte de eucalipto, cargas vindos de outros países oriundo do desvio da BR-101. A estrada da BA-290, por si só, já enfrentava problemas antes. Existe uma gama enorme de prejuízos de toda a ordem, em todos os sentidos. E até quando? A pergunta que se faz, até quando nós vamos suportar isso? O governo do estado fez uma meia-boca lá no desvio de Itamaraju, houve uma ajuda exponencial dos agricultores, carro pesado não passa, caminhões não passa de moto a carro de passeios. Então a gente faz a pergunta ao governador do estado, cadê a influência que o governador do estado tem com o presidente do seu partido? Então a gente faz essa pergunta todo dia, toda hora, a todo minuto, a todo instante, porque nós queremos uma solução. Exatamente. Cabral, como a gente estava comentando outro dia, essa questão da estrada, ela não passaria, no caso, por algum tipo de solicitação das prefeituras? Não. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Não passa. Isso aí é uma premissa, não é, do Estado. O Estado ele tem uma defesa civil. Eu estou navegando agora, dia 31 de janeiro, não é, no site da Defesa Civil do Estado, e a última atualização que tem aqui é de 2021. Ou seja, eles estão cagando e andando para todos nós, população que vive nas estradas, trabalhando, e as pessoas também fazendo seu turismo. A Defesa Civil, ela sabe, ela monitora todo o Estado. É lógico que é interligada com a Defesa Civil Nacional. A Defesa Civil Municipal, por sua vez, ela consegue sim fazer um trabalho desde que o gestor municipal da cidade tome as providências. Vale ressaltar e lembrar que a nossa Defesa Civil aqui de Teixeira foi uma das maiores do Brasil. Quando o Eric estava na coordenação, lá para 2020, 2021, 2022, não é? Quando este gestor de Teixeira assumiu, o que ele fez? Foi desagregar logo o grupamento, que era o maior grupamento de defesa civil do país, do Brasil, com mais de 350 membros, treinados. Mas a Defesa Civil Municipal, ela não tem a ingerência dentro da estadual. A estadual toma providência, pede ajuda municipal e, por sua vez, colabora naquilo que der e que cabe, porque não tem estrutura, não tem dinheiro. Se você pegar Alcobaça, Prado, Caravelas, que são as cidades mais atingidas, não é, pelas chuvas e pelo desvio que tem aí, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 pontos de quebra de barreira na 101. Então, nós estamos sofrendo, como o Leal disse, com propriedade, um descaso pelos governantes do Estado, que são do PT, e pela maioria dos prefeitos da região, que são do PT, que rezam na cartilha do PT, e o presidente do PT fica viajando a América Latina, falando mal do país e falando em golpismo. Então, nós não vamos a lugar nenhum desse jeito. Nós não vamos a lugar nenhum se não houver uma decisão objetiva, criteriosa e direta para resolver a situação. E olha que o carnaval está vindo a toda velocidade. E o volume de gente que o Nordeste irá receber baterá recorde. E, infelizmente, as pessoas que não conhecem essas nossas pistas aqui no extremo sul, depois ali que acaba a Ecovia em Mucuri, nós vamos ter muito acidente e muitos carros quebrados. Vamos pedir a Deus que proteja essas famílias, que vêm pelo bem e para o bem. Mas Cabral, recentemente, como você sabe, recentemente eu tive lá no Espírito Santo, da cidade de Conceição da Barra. Nós até comentamos sobre isso na semana passada. E é só você virar, né, a fronteira que as estradas são outro nível. As estradas do Espírito Santo são muito bem cuidadas. E assim, querendo ou não, a primeira impressão que o turista tem quando ele chega é essa questão das estradas. As prefeituras podem fazer alguma coisa para poder estar amenizando esse problema? Pode.
A BA-001, Leal sabe disso, ela pega ali em Itamaraju e vai até o trevo de Alcobaça, vai até Caravelas, a BA-001. Essa BA-001, ela sofre um desvio até Itamaraju, porque na realidade a BA-001 é da época de Antônio Carlos Magalhães, o velho, o avô, né? Que corta a famosa rodovia do Coco, né, Léo? Que pega a travessia da Balsa de Salvador e desce pelo litoral da Bahia, cortando até a divisa aqui do Espírito Santo, do Dendê. É a 001, famosa rodovia do Coco, que é uma rodovia que, quando for feita, nós vamos explodir em turismo na Bahia, porque nós temos o maior litoral de turista de sol tropical do mundo. São mais de 830 quilômetros de praia. Mas a prefeitura, ela pode ajudar, pelo menos, a fazer o tampa-buraco, né? Os emendos que fizeram na estrada de Alcobaça essa semana, que eu passei aí domingo, de volta, tá uma vergonha. Tem lugar aí, moço, que você cai e o carro entra. Se você não desviar, seu carro fica encarcalado dentro do buraco. A roda não cabe. E olha que pneu aro 17, aro 18, pneu aro 15, 16, não importa o aro do pneu. O carro pega e pega feio. Eu tenho dó e piedade dos caminhoneiros, porque eu vejo tanto caminhão caro. Cada carreta daquela não é menos do que 700, 800, R$1 milhão. Numa estrada daquela, para levar comida, roupa, remédio para gente. Coitado dos caminhoneiros. Deus abençoe a eles, sabe? Porque os gestores municipais, eu falo o prefeito de Caravelas, o prefeito de Alcobaça, o prefeito de Prado, eles deveriam ter um pouco de compaixão, né? Um pouco de zelo, e cada um entrar com R$50 mil, comprar aí 2, 3 carretas daquela liga que é preta, que faz o asfalto, custa uns R$30, R$40 no saco de 20 quilos, e jogar ali, fazer uma equipe vindo de Teixeira, outra vindo de Alcobaça, uma vindo de Caravelas, outra vindo do Prado, 4, 5 equipes ali, em 4 ou 5 dias, faz o tampa-buraco todo. Mas você vê o serviço porco que o Estado fez ali perto do queijo, aquilo é uma vergonha. Botaram barro vermelho lá, botaram areia lá, deixaram o negócio mal feito. 3 semanas para fazer uma miséria daquela, ninguém merece, cara, ninguém merece naquilo não. Então, uma verdadeira lástima, então, é de lamentar. Na realidade, o cidadão, a gente paga IPVA, eu paguei do meu carro praticamente R$2.300 de IPVA e R$2.500 de multa, né? A zorra do bicho está lá para multar lá no queijo e está lá para multar lá na reta. Então, poxa vida, para que tem esse semáforo eletrônico multando todo mundo? Qual é o estudo, qual é o critério que usa para botar umas imundícias daquela para tirar R$300, R$400 do cidadão? Não tem cabimento. Embora a gente sempre seja contra aquilo que envolve, como a gente sempre fala aqui, aquilo que envolve tributação ao cidadão, mas, por exemplo, na divisa de Mucuri com Pedro, de Tabatã com Pedro Canário, existe ali na divisa da Bahia com o Espírito Santo existe um pedágio. Sim. E ali há uma cobrança e tal, e a gente sempre fala que a gente é contra qualquer tipo de coisa que venha tirar dinheiro do cidadão de bem, mas existem coisas que são justificáveis, né? As estradas do Espírito Santo são bem cuidadas, a Eco 101 cuida muito bem das estradas, o que não acontece aqui na Bahia. E você vê que tem algumas prefeituras adotando novamente essa postura de pardal, que também às vezes a gente cansa de falar e parece que é um assunto repetitivo, mas como a gente está aqui falando da qualidade das estradas, é sempre bom ressaltar. Se houvesse um estudo que desse suporte às estradas, para que as estradas se melhorassem, para que esse dinheiro arrecadado fosse reinvestido na pavimentação e na melhoria da qualidade das estradas, ainda iria, né? Mas na verdade nem isso a gente tem visto. Cabral, como sempre é muito bom ter a companhia de Leal aqui com a gente, né? Isso. E é sempre muito bom. Mas aqui, Cabral, agora vamos dar uma mudada no assunto aqui. Vamos lá. A situação do Brasil não tá fácil, né? Mas aparentemente a política de saúde pública ela não tem sido levada muito a sério, né? Nem aquilo que foi tão amplamente falado, por exemplo, sobre a questão da pandemia da Covid-19, agora parece que é valorizado, né? Ninguém mais fala sobre isso, não há mais um trabalho de conscientização sobre a questão, porque a pandemia acabou, mas o vírus ainda está aí. Mas tinha vírus de pandemia na época do ex-presidente lá atrás, do ano passado, do Bolsonaro, o ex-presidente. Mas agora, com a eleição da esquerda no Brasil e na Bahia, no Nordeste, em grande maioria,
Ninguém fala mais em Covid, não. Me parece que o PT matou a Covid de vez. O carnaval que se aproxima aí promete puta dos eventos. Você vê aí cantor correndo na rua, tipo o Bel Marcos ontem, perdeu 10 quilômetros, mandando um beijinho pra galera, né? Me fala, o trio elétrico já todo pago, aqueles abadá comprado, dinheiro em conta. Meu irmão, Thalisson, eu não sou contra carnaval. Não sou contra. Né? Tanto é que carnaval eu fujo, vou descansar. Vou ler meu livro. Agora, o carnaval, meu amigo, esse ano, no Nordeste, das danças do boneco de Olinda, Avenida da Praia em Salvador, nós vamos ver coisa que nós nunca vimos na vida. Porque os valores familiares estão se perdendo. Filme de zumbi. Inclusive, na semana retrasada, eu fiz uma entrevista com o Dr. Luiz Vinhas, né, psicanalista. Acompanhei. E a gente estava justamente falando sobre isso, né, que a gente está num período tão maluco que as pessoas elas estão cada dia mais depressivas, cada dia com a saúde mental mais afetada, justamente porque a questão a família que dá tanta sustentação para a psique humana está sendo muito dilacerada. Certo? Essas pessoas elas estão entrando em uma seara para poder destruir a mente das pessoas. E a gente aqui, a gente sempre fala que ninguém aqui é defensor de ideologia A ou de ideologia B. A gente apenas valoriza a verdade. E a vida. E a vida. E a verdade é que todos somos iguais perante a lei, como diz a Constituição Federal. Pra que você vai ficar fazendo separação de classe, separação de gênero, separação religiosa? Pra quê? A não ser com o único propósito de desunir as pessoas para poder controlar elas. Não é, rapaz. Se todo mundo... Ninguém é mais importante do que ninguém. Todos nós iremos para uma cidade chamada, na linguagem africana, a última morada. Eu demorei para saber. Cabral, não se preocupe não. Nós vamos para a última... O nome da cidade chama Última Morada. A cidade que nós vamos é a Última Morada. Aí um dia eu perguntei para esse amigo meu, mas rapaz, que cidade é essa de Última Morada? Pô, Cabral, a Última Morada é o cemitério. Todos nós, ricos e pobres, pretos e brancos, né? Todos nós iremos para a Última Morada. Então a Última Morada é o fim de todos nós. Daqui nós só levamos as boas ações, né? A palavra edifica, Thalisson. Mas o exemplo e o espírito de cristandade, ele vivifica a alma, ele enobrece o ser humano. E nós estamos vivendo dias de valores conturbados. A espécie humana, ela está sofrendo uma transformação e uma mutação, mas é mutação também genética e mutação psicológica. Esse psicólogo que teve no seu programa, ele foi muito preciso, quando ele falou que a sociedade está meio desencontrada. Na realidade, se for buscar as questões lá da filosofia de Sócrates, né, da filosofia desses pensadores, você vai ver que a pergunta, quando fala da família, ele fala: a família é a célula mata da sociedade. A sua destruição é uma retrogradação ao passado, na época das cavernas, né? Nós não podemos retrogradar. Retrogradar é voltar ao passado. Então, a família é a célula máter da sociedade e é por onde os espíritos vêm ao planeta. Nós temos a família como base primordial. Ninguém vive sem um filho dentro de uma casa, sem um gato, sem um cachorro, sem uma mulher, sem um esposo, os avós, que são os anciões da experiência viva. Então, essas pessoas de esquerda que soltam um edital, tipo esse do TJBA, e fazem essa diferenciação no SESC, em outro segmento da sociedade, por exemplo, Bolsa LGBT, para que isso? Se essas pessoas que são de LGBT, na sua grande maioria são pessoas muito bem resolvidas, formadas, com 2, 3 universidades nas costas, falam 2, 3 idiomas, ganham muito melhor do que nós, são pessoas inteligentíssimas, só que tem sua opção sexual diferente. Elas vão querer bolsa LGBT? Isso é uma ideia esdrúxula de uma pessoa incompetente que não entende nada da psique humana. Ela deveria estudar mais, fazer uma pesquisa de campo, fazer um estudo profundo, né? Que o Brasil está se transformando. E esse afunilar desses 2, 3 meses desse governo novo que campeia em nosso país,
Isso aí vai transformar e fazer as pessoas pensarem muito. E o ser humano está pensando e está pensando para melhor. O Brasil está acordando. O Brasil estava dormindo, mas o Brasil agora está acordando para a realidade. Realidade material, realidade política, realidade espiritual, realidade de trabalho, de tudo. O Brasil é outro. Nós é que não estamos percebendo o todo, mas o Brasil é outro, Thales. Cabral, agora vamos, né, para a pauta mais importante do dia. Vamos falar agora sobre a questão da eleição do Senado, né? Muito bem, muito bom. Eleição que eu acho que é a eleição de Senado mais aguardada da história do Brasil, né? E digo para você, de propriedade, eu estou lendo desde manhã, me preparando para amanhã ficar ouvindo tudo. É a eleição mais importante do Senado na história, e depois da eleição do presidente neste ano, é a eleição mais importante do Brasil. É como se elegêssemos o segundo mandatário do país, porque dentro do Senado Federal nós temos 3 candidatos. O Rogério Marinho, que foi ministro do Desenvolvimento Regional, que é do Rio Grande do Norte, um homem íntegro direito. Existe o Eduardo Girão, que é um homem de bem, detém uma postura muito integrativa pela direita conservadora, pelos padrões de família, de pátria, de liberdade, dentro do Senado, já está na metade do seu mandato, e ele também vem como o candidato à presidência do Senado. Em contrapartida, nós temos o Pachecão, de Minas Gerais, advogado do sistema, um homem que tem, vamos dizer assim, compromissos outros que não convém dizer aqui, não é? É um cara que está lá, já mostrou por que veio, como veio e para quem veio. Porque, Cabral, existem ferramentas, né, que precisam ser usadas, né, dos freios e contrapesos constitucionais, que nesse momento só podem ser exercidas pelo Senado. Sim. E então esperamos realmente que haja uma mudança nesse quadro, até porque se a gente for né, capturar um pouquinho para trás, muitos dos problemas que a gente teve no Brasil com relação a alguns desequilíbrios institucionais foram por causa da omissão de alguns senadores da República. Então, agora é aguardar e torcer para que o melhor para o povo seja feito, né? Porque afinal, eu acredito que um advogado da Open Society Foundation como líder do Senado pela segunda vez não é boa coisa. Ô Cabral, como sempre, né, uma satisfação muito grande a gente estar aqui comentando as notícias, né, passando em boa informação para nossa audiência, né? O Jornal Extra News vai ficando por aqui. Amanhã a gente tá de volta, né, Cabral? Tamo junto. Hoje é terça-feira, terça, quarta e quinta. É a nossa programação, nosso bate-papo, nossa troca de ideia. Pessoal, antes de fechar, não se esqueça de clicar no sininho, ativar as notificações, curtir o vídeo e compartilhar. E se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, viu? Fazer um jornalismo independente hoje na internet, né? A gente tem os nossos problemas que a gente precisa de estar enfrentando. E o apoio de vocês é muito importante, viu? Lembrando, Thales, nós estamos aqui para colaborar, não é, Thales? Exatamente, a gente está aqui fazendo um trabalho colaborativo com muito respeito e sem sensacionalismo barato. A gente aqui preza apenas pela verdade. Muito obrigado, viu, gente? E até amanhã. Um abraço, até mais. Um abraço.